Isso aqui é o diagrama ferro-carbono em que a gente aprendeu uma série de nomes legais para batizar nossos cachorros. Aí o que é que a gente está estudando? Vou pegar aqui. A gente está pegando essa parte aqui, que é a parte onde a gente tem a produção dos aços. E aqui nós temos o primeiro elemento, que é o ferro gama, que vai ter uma estrutura CFC. A esse ferro gama, a gente dá o nome de austenita. Então, essa região aqui, por esse teor de carbono que vai até 2,14, é conhecida como zona de austenitização do aço. Então, essa austenita, quando passa para cá, por exemplo, aqui eu tenho o eutetóide, ou seja, uma fase sólida gerando duas fases sólidas. Aqui embaixo nós vamos ter o elemento alfa, que é o ferro alfa, que é conhecido como ferrita, e cementita. A essa mistura de ferrita e cementita, a gente dá o nome de perlita. Então, essa perlita, ela vai ter por característica ser algo mais ou menos como se fosse um sanduíche. Uma camada de austenita, outra de cementita. Austenita, cementita. Austenita, cementita. Então, a essa estrutura aqui, nós temos a tal da perlita. E essa transformação que a gente vinha falando aqui, as transformações elas vão ocorrer, no caso aqui em equilíbrio, a gente vai baixando a temperatura gradativamente e dando tempo para que as difusões, que as transformações ocorram. Só que, na prática, essas transformações elas demoram um certo tempo para acontecer. E é este tempo que se leva para ocorrer a reação que nós temos o estudo das curvas TTT, que é tempo, temperatura e transformação. Basicamente, no diagrama de fase, a gente só tem a temperatura e a transformação. O tempo é deixado de lado. Então, nas curvas TTT, esse tempo entra. Então, aí a gente vai ter lá o estudo para os aços nessa região austenítica. E aqui o estudo sem levar em consideração os elementos de liga, porque quando se coloca elementos de liga se altera as curvas TTT. Então, para cada aço, para cada composição, para cada composição dos aços, nós vamos ter uma curva característica, tá? E essas curvas características vai ser um mapa para transformar para o que a gente utiliza para ter os tratamentos térmicos. Quase que não sai. Da perlita. Então aqui pegando a reação do eutetóide. Tá? Aquele pontozinho lá, onde o gama... tem a reação aqui embaixo. Então aqui nós temos a austenita gerando ferrita mais cementita. Lembrando que isso tudo aqui, cor amarela é sensacional para a pessoa enxergar. Isso aqui tudo, perlita. Então, o tempo, nós temos aqui a porcentagem de perlita, tá? Então, aqui vai começar do zero, que metade da reação, aqui 100% da reação. Então, à medida que a gente vai aumentando a temperatura, o que é que acontece com esse tempo da reação? Vai aumentando. Então, baseado nessas informações, a gente tem a curva
T. Então aqui nós temos uma daquelas curvas, tá? Que é a 675. Tinha 675 aqui? Tinha. Então tá pegando essa curva aqui e trazendo para cá. Então o que é que acontece? No início da transformação, 675 graus, tá bem aqui. Mantém-se a temperatura constante. Então vou manter tudo a 675 graus. Então está aqui 675 graus. Mantém. Chegou nesse ponto aqui, ó, 10 ao quadrado segundos. Então ocorreu 50% da transformação. Ou seja, metade do que tinha de austenita já se transformou em perlita. Seguimos até chegar no final, onde se completa 100% da transformação. E aqui nós vamos ter perlita, e essa perlita, tá? Explicando aqui como danado está ocorrendo a transformação, tá? Então chegou nesse ponto aqui, nós vamos ter, se a temperatura se mantém próxima à temperatura do eutetoide, nós vamos ter uma perlita grossa. Se ela vai um pouquinho mais abaixo, uma perlita fina. Se vai mais abaixo ainda a temperatura, vamos ter uma estrutura chamada de bainita. E se baixa completamente, nós vamos ter uma estrutura chamada martensita. Então, o que é que vai mudar da perlita grossa para a perlita fina? A perlita grossa, ela vai ter uma estrutura, acho que aqui tem explicando direitinho. Então aqui perlita grossa, aqui a estrutura da perlita, que é uma temperatura mais baixa, tá? Já em 625 graus Celsius. Então aí já tem uma outra diferença da estrutura. Então isso aqui nós temos uma perlita grossa, ou seja, aquela estrutura lá, ó, cementita e perlita, cementita e perlita. Ela é, digamos assim, um pouco mais visível do que aqui na perlita fina. Na perlita fina, aqui nós vamos ter como se fosse pequenas agulhas. E essas agulhazinhas, ou quanto mais fina a perlita, significa dizer que mais duro e mais frágil vai ser o aço em questão. Então, a perlita grossa dá uma ductilidade e uma trabalhabilidade maior do que a perlita fina. Então, em outras palavras, só para tentar deixar mais claro, se eu quero um material mais maleável com a dureza menor, então eu venho aqui para uma perlita grossa. Se eu quero um material mais duro, venho para uma perlita fina. Então vou descendo mais ainda a estrutura. Se eu quero mais dura ainda, aí desço mais a temperatura, aí chego na bainita. Se eu quero mais dura ainda, desço de vez e venho para a martensita. Mais nomes bonitos. Então aqui tem algumas características, tá? Então a razão entre as espessuras das camadas de ferrita e de cementita na perlita é de aproximadamente 8:1. A espessura absoluta da camada depende... Cadê? Perdi o mouse. Achei. Da temperatura na qual se deixa prosseguir a transformação isotérmica. Em outras palavras, brincando com a temperatura, nós brincamos com esta relação. Então, em temperaturas imediatamente abaixo do eutetoide, que é lá em cima no diagrama, são produzidas camadas relativamente grossas, tanto para a ferrita quanto para a cementita. Aqui, devido ao fato das taxas de difusão serem relativamente altas. A baianita, a perlita grossa, ela é muito mais estável do que a perlita fina, tá? Então, uma vez ela formada, ela tende a se manter
até o final dos tratamentos. Devido das taxas de difusão serem relativamente altas, dessa forma os átomos de carbono podem se difundir ao longo de distâncias relativamente longas. A estrutura é conhecida como perlita grosseira. Com a diminuição da temperatura, a taxa de difusão do carbono diminui e as camadas se tornam progressivamente mais finas. E essa estrutura é conhecida como perlita fina. Em outras palavras, se temos temperaturas mais altas, facilita a difusão dos átomos de carbono. Facilitando a difusão do átomo de carbono, se forma perlita grosseira. Baixando a temperatura, diminui a difusão dos átomos de carbono e aí nós temos a formação da perlita fina. O que muda de uma para outra, a dureza da perlita fina é bem maior, ou melhor, é maior do que a dureza da perlita grossa. Obviamente, se a dureza aumenta, a fragilidade também aumenta e a ductilidade diminui. Então, para se utilizar o material, pode-se precisar de algum tratamento térmico para reverter essa elevada dureza. Então, aqui uma outra característica, que aqui nós temos para um elemento pró-eutetóide. Que danado é isso? Então aqui o que é que está acontecendo? Se a gente pegar aqui em cima do eutetóide, que está aqui, então o que é que está acontecendo aqui? A austenita vem, então a austenita se transforma em ferrita mais cementita. Isso era para ser um C. O que é que está acontecendo com esses elementos pró-eutetóide? Aqui está na faixa aqui de 0,76, 0,8% de carbono. Então, se eu venho um pouquinho antes para cá, ou um pouquinho depois desse ponto, o que é que a gente teria aqui? Se está depois, aqui a gente vai ter aços hipereutetóide. Ou seja, os aços que estão sendo formados depois do eutetóide. Se nós vemos para cá, nós vamos ter os aços hipoeutetóide. Danado quer dizer isso? São aços que são formados antes do eutetóide. Então nós temos aqui a austenita. Ela está vindo, a gente está baixando a temperatura. Baixou. Chegou nessa região aqui, nós vamos formar ferrita aqui dentro dessa região. Então aqui nós vamos ter uma mistura de ferrita e austenita. Então essa ferrita que se transformou antes aqui vai ser uma ferrita pró-eutetóide. Do outro lado aqui, nesse caso, o que é que a gente vai formar? A região é formada por austenita e cementita. Então, nesse caso, se transforma uma cementita pró-eutetóide. Então, o elemento que se formou antes do eutetóide, ele permanece. Então, se ele permanece, então no caso aqui, ó, para ligas ferro-carbono com outras composições, uma fase pró-eutetóide, ferrita ou cementita, tá? Ferrita se for um aço hipoeutético e cementita se for hipereutético. Então, irá coexistir com a perlita. Dessa forma, também devem ser incluídas no diagrama de transformação isotérmica, que são as curvas TTT, curvas adicionais que ocorrem que correspondem a uma transformação pró-eutetóide. Então, o que é que está acontecendo aqui? Ó? Temperatura aqui está muito acima
do eutetoide. Então, nós vamos ter essa curvinha aqui. E nessa região nós temos cementita e austenita. Então, se a gente fizesse o resfriamento de um aço hipereutetoide, a gente teria uma mudança, por exemplo, se a gente pegasse aqui essa temperatura próxima ao eutetoide, mantivesse aqui, sei lá, 650 graus Celsius. Então, primeiro, se a gente baixar essa temperatura aqui, tá? Vamos baixar aqui a temperatura de 800 e vir até aqui. Então, a gente primeiro iria formar austenita mais cementita. Depois, o que é que aconteceria? Manteria a austenita e manteria a cementita e a austenita que estava sobrando se transforma em perlita e passaria a ter a perlita neste caso. Então aqui então, ó, aqui nós temos para o aço na composição do eutetoide. Então, se a gente começa a baixar a temperatura aqui próximo do eutetoide, o que é que a gente vai formar? Perlita grosseira, perlita fina, bainita e aqui para baixo vai ter a martensita que a gente já vai falar dela. Então aqui a mesma estrutura, só que aqui tem as curvas da martensita que a gente já vai falar. E aqui nós temos, isso que a gente acabou de dizer. Então aqui nós temos um aço hipoeutetoide. Então reparem que nós vamos ter uma curva aqui e essa curva ela vai ter a formação de austenita e ferrita, porque ela é hipoeutetoide. Do outro lado aqui nós temos um aço hipereutetoide. Então a gente vai ter a austenita mais cementita, para só depois começar a criação da bainita. E aqui temos variações ou mudanças de características, tá? Então a tal da martensita, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. Aqui a martensita começa a se formar algo em torno de uma temperatura um pouquinho acima de 300 graus Celsius. Aqui, isso aqui para um aço hipereutetoide. Para um aço hipereutetoide, esta martensita já começa a se formar numa temperatura muito mais baixa, 200 graus Celsius. Tá? Então, a inclusão, a mudança de composição, ela modifica as curvas das transformações, as curvas das reações que ocorrem por difusão e modifica também o início das estruturas metaestáveis do material. Tá? Então, a martensita é uma estrutura metaestável. Significa dizer que ela pode ser desfeita ou pode ser modificada com um novo reaquecimento. Então, falamos da perlita, agora vamos falar da bainita. Bainita é por causa de um metalurgista, agora fiquei na dúvida se é inglês ou americano, que é qualquer coisa Bain. Aí, em homenagem a ele, batizaram aí de bainita. Então, basicamente, o que danado é isso daqui? É uma variação na estrutura da perlita, tá? Então, é a mesma composição, vai ser sempre composto lá por ferrita e cementita, mas a estrutura física do arranjo é modificada. E aí nós temos bainita superior e bainita inferior. Então, basicamente, ela consiste em ferrita e cementita, porém com arranjos diferentes da estrutura lamelar da perlita. Então, isso aqui tudo para aço eutetoide, tá? Entre 300 e 540 graus Celsius, a gente forma a bainita superior.
Então, série de ripas paralelas, tiras finas e estreitas, ou agulhas de ferrita separadas por partículas alongadas de cementita. Entre 200 e 300 graus Celsius, baionita inferior, que é ferrita na forma de placas finas e partículas estreitas de cementita. Forma de bastões ou lâminas muito finas. Se formam no interior das placas de ferrita. Que não sei se está dando para ler. Isso aqui basicamente, aqui nós vamos ter. Opa. Então aqui seria a estrutura da ferrita. Esse negocinho aqui, esse veio cementita. E aqui nós teríamos uma martensita. Então, basicamente, tá? À medida que a gente vai baixando a temperatura, a gente vai mudando a estrutura dos elementos. A gente vai mudando a estrutura da ferrita e da cementita. Ela vai da parte mais grossa, lá na perlita grossa, e cada vez que a gente vai baixando a temperatura, ela vai ficando mais fininha. A afinar dessa estrutura, vai se aumentando a dureza. Mas tanto a bainita quanto a perlita tem exatamente a mesma composição. Está mudando só é o quê? A forma física desses dois elementos. E aí, se a gente baixa demais a temperatura, um resfriamento muito brusco, nós temos a formação, desse negocinho aqui, chamado martensita. Todo mundo já ouviu falar num processo chamado de têmpera? Então, o que é que acontece na questão da têmpera? Na têmpera, a temperatura vai estar relativamente alta e a gente resfria bruscamente. Então, o que é que acontece? Então, se nós temos... Aqui está a curva, tá? TTT. Então, se a gente pega aqui um elemento e faz um resfriamento muito brusco, significa dizer que ele não passou por esse joelho de formação da perlita. Ele simplesmente veio daqui e vrum, veio aqui para baixo, de forma muito brusca. Então, se veio de forma muito brusca, tá aqui, nós não temos. Então, faz de conta que a temperatura está bem aqui. Bem aqui em torno aqui de 700 graus Celsius. Então, se, por exemplo, faço um resfriamento aí de 1 segundo, que é isso daqui, começa a surgir a martensita. Então, se começa a surgir a martensita, eu não passei aqui, não vai criar nenhum dos elementos. Então, automaticamente já pula para essa estrutura martensítica que, do ponto de vista prático, não tem aplicabilidade nenhuma. Uma analogia que um dos livros usa é que basicamente é como se você fizesse um martelo de vidro. Então seria um material extremamente frágil. Mas aí a martensita dá ao material a possibilidade da gente controlar a dureza. Então, como ela é uma estrutura metastável, eu posso transformar todo o material em martensita, reaquecer e nesse reaquecimento restaurar a dureza do material. Então, controlar essa fragilidade do material através do controle da dureza. Natureza dupla. Apresentando propriedades típicas da transformação de nucleação e crescimento, como na perlita, tá? Que vai ter a difusão normal, mas apresenta ao mesmo tempo características semelhantes a transformações martensíticas. Então, envolve mudanças isso tudo aqui é em relação
a bainita, tá? Então, envolve mudanças de composição de fusão de carbono, diferente da martensita, que é apenas um rearranjo físico da estrutura cristalina. A baionita não é fase, é uma mistura de ferrita mais carbetos. Grande quantidade de defeitos, material extremamente duro e frágil. Então tá aqui. Aqui não sei se dá para ver direito, mas tem as micrografias de cada uma das transformações, tá? Em temperaturas. Aqui está em Fahrenheit, aqui em Celsius, tá? Desse lado de cá. Então, para cada uma das temperaturas, se tem como mais ou menos as micrografias da estrutura que é obtida durante o processo de quando se trabalha com aço eutetóide, tá? Então, as transformações que ocorrem aqui para formar a baionita, a perlita aqui em cima, baionita aqui embaixo, e aqui já passa a ser martensita. Então, como é que se dá a criação dessa martensita, tá? Então, para peças resfriadas bruscamente, tá? Aqui temperadas, até uma temperatura relativamente baixa, essa mudança, então se a gente parte de uma estrutura cúbica de corpo centrado, ou de face centrada, lá na região austenítica, então o que é que vai acontecer? Se a temperatura baixa demais, não dá tempo o carbono sair da estrutura, porque baixou a temperatura muito bruscamente. Então o que é que acontece? O carbono ele se aloja em interstícios na estrutura. Então ele se aloja em interstícios na estrutura e a estrutura a essa temperatura mais baixa, ao invés de ser uma célula cúbica de corpo centrado, ela se assemelha mais a uma tetragonal de corpo centrado. Ou seja, ela deforma a estrutura da célula cúbica. Então, essa deformação da estrutura da célula cúbica joga a dureza lá para cima. Tá? Então, nesses casos, o carboninho tende a ficar nessas estruturas intersticiais. E aí, ocorre isso aqui, tá? Quase instantaneamente, quase um terço da velocidade do som vai ocorrer a bendita transformação. A energia de ativação para o crescimento de uma placa é muito baixa. 2 tipos de estruturas martensíticas nas ligas ferro-carbono. Se for maior do que 0,6% de carbono, formas em ripas, ou seja, placas longas e finas, tais como as lâminas de uma folha de grama, lado a lado alinhadas paralelamente. Com teor maior do que 0,6, lenticular, parecendo placas, aparece em forma de agulhas. Não aparece no diagrama de fase porque está fora do equilíbrio. No diagrama isotérmico, vai aparecer em linhas horizontais, marcando 50% e 90% indicando da reação. Independente do tempo, depende exclusivamente da temperatura. A nova fase não cresce, não há transformação por nucleação e crescimento. Então, o que é que vai acontecer? Se nós temos, ela não vai depender do tempo, tá? É só da taxa de resfriamento. Então, se nós temos uma taxa de resfriamento, se a gente quer produzir uma estrutura martensítica, então a gente vai pegar um determinado metal, vai estar aquecido a uma determinada temperatura e vai baixar a temperatura bruscamente. Chegou na temperatura, nós vamos ter com essa transformação da martensita, ou seja, aquela estrutura CCC se transforma numa TCC, que é tetragonal de corpo centrado. E aí essa estrutura mantém uma dureza relativamente alta. Lembrando, de novo, essa estrutura extremamente dura ela vai ser extremamente frágil. Então, a estrutura
digamos assim, totalmente martensítica, não tem aplicabilidade prática por causa da fragilidade, tá? Então precisa passar por algum outro tipo de tratamento para que a gente não obtenha esse tipo de material, ou corrija a dureza por causa desse tipo de material. Então, no caso da martensita, não há transformação isotérmica. Formação para com a parada do resfriamento. A martensita é dura, resistente e frágil. Tudo por causa da estrutura tetragonal e por todo o carbono permanecer em solução sólida. Quanto maior a porcentagem de carbono, maior será a dureza da martensita. Então aqui nós temos a percentagem de carbono e a dureza Rockwell C. Então vai aumentando o teor de carbono, consequentemente aumenta a dureza. Então aqui está a estrutura da martensita, tá? Então em branco é a austenita retida, a austenita que não se transformou no processo de resfriamento rápido, que é esse branquinho aqui. Aqui está o diagrama do ácido eutetoide para a formação aqui da martensita, tá?